eu quero trazer uma palavra hoje, irmãos, para vocês, para a igreja. Eu daria o título dessa palavra, é uma conversa pastoral, amém? É uma conversa pastoral. Às vezes as lives, elas são uma coisa muito boa, mas, por exemplo, às vezes fica meio difícil a gente ter uma conversa mais pessoal, mais local. Alguns ministérios, por exemplo, como lá na Alcance, o Ministério Alcance, ele tem os cultos de domingo, mas o último culto ele não tem live, tem os 3 cultos e não tem live, justamente para, muitas vezes, ter maior liberdade de falar algumas coisas, que muitas vezes a live não é bom nesse sentido. Mas claro, não tem nada que eu vou falar aqui, tudo normal, tranquilo, não tem nada a ver, mas às vezes a gente precisa de uma conversa mais pastoral, mais pessoal, amém, queridos? E essa conversa é justamente isso, é uma espécie de prestação de contas, né? Eu vou viajar e a gente está nesse processo lá em Curitiba, estamos aqui. Eu estive verificando, ano passado, pode até não parecer para vocês, mas eu estive 6 meses aqui em Manaus e 6 meses em Curitiba. Esse ano eu já estou aqui há 3 meses, estamos há 8 meses, eu estou 3 meses aqui. Ano passado foi 6 meses, eu passei em Manaus. Então a gente está sempre aqui em Manaus, a gente está acompanhando, e justamente isso, a gente quer abordar assuntos ministeriais, locais. Para quê? Para que a gente possa, portanto, vou abordar aqui assuntos mais relativos ao meu pastoreio, amém? Ao meu pastoreio, ao meu papel como pastor no Ministério IEV, amém? É uma espécie de prestação de contas e de direcionamento para o futuro, amém, querido? De direcionamento para o futuro. A gente vê que lá em João 17, João, ele presta um relatório ao Pai. Ele conta: Senhor, está aqui as pessoas que me deste, eu tenho pregado para eles a tua palavra, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho ensinado eles a viver em unidade. E ele presta um relatório, amém, querido? Então é isso que eu quero fazer aqui nessa manhã, amém, queridos? Primeiro eu quero falar a palavra que norteia o meu ministério, o meu chamado ministerial. Todos nós pastores, né? Ninguém é pastor porque, eu quero ser pastor. A gente recebe uma palavra, uma direção de Deus, que fala claramente a nosso. Muitas vezes nem queremos ser, amém? A Bíblia há vários relatos de homens que não queriam um ministério, não queriam servir. Jeremias é um. Ele disse: espera aí, Senhor, eu sou uma criança ainda, eu não passo de uma criança, eu não estou preparado para isso, eu não quero isso. Aí o Senhor disse assim: olha, onde eu te mandar, tu vai. Não depende de ti, depende de mim. Amém? Moisés do mesmo jeito, quando ele foi chamado para o ministério, Moisés: Senhor, eu não. Já pensou em o ministério de Moisés enfrentar Faraó? Enfrentar toda aquela guerra lá? Ele: não, eu estou fora, eu sou até gago, não sei nem falar direito. Mas Deus disse: é tu, Moisés, e acabou-se. Amém? Então Deus fala conosco, nosso chamado ministerial. E o meu chamado ministerial, a palavra que Deus me deu para o ministério, assim, Deus diz assim: Xavier, a postura que eu quero que tu tenha no ministério é essa. E Ele falou especificamente para mim o meu chamado nessa palavra, amém? E eu quero que os irmãos da mídia coloquem aí. A palavra do meu chamado ministerial foi 1 Pedro 5, de 1 a 4, amém? Pastor Eric aí, se puder, na revista atualizada mesmo. Então, esse é o texto da minha chamada ministerial. Esse foi o encargo que Deus me deu. Deus disse para mim: Xavier, seja pastor dessa maneira. Xavier, esse é o modelo de pastoral que eu tenho para você, que eu quero que você seja, amém? E está aí, essa foi a palavra. Deus me deu essa palavra na laje numa pequena laje. A laje era só a garagem, uma pequena laje da minha casa. Eu ia todas 7 horas, eu chegava da procuradoria do INSS, eu subia para lá, deitava sozinho, colocava um travesseiro e ficava olhando para o céu e buscando a vontade de Deus para a minha vida. Ele me deu essa palavra: rogo, pois, aos presbíteros
que há entre vós. Presbítero é uma palavra que é o mesmo que ancião. Na visão daquela época era como se fosse um pastor, o líder, amém? Então é presbítero, pastor. Uma vez eu disse, acho que me enrolaram, me colocaram como presbítero. Presbítero, pastor é a mesma coisa, amém? E aí olha lá, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí olha lá, como Deus disse que Ele queria que eu fosse pastor. Ele disse, eu quero que você seja esse tipo de pastor. Ele disse, olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por obrigação. Você já deu para ver que no reino de Deus nada é obrigação. Não por obrigação, mas espontaneamente, voluntariamente, de bom coração. Aqui, né? Às vezes tem que ficar aqui, né? Como Deus quer, amém? Olha, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Ó, pastor não manda em discípulo, querido, não seja enganado. Pastor não é dominador. Quem decide a sua vida é você. O pastor, ele orienta, ele ensina, ele guia, mas a decisão da sua vida é sua. Diga assim, eu tenho liberdade em Cristo para fazer as minhas decisões, as minhas escolhas, amém? Olha o que ele diz, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo. Diga modelo. Nós como pastores, somos modelos. Sabia que Deus cobrará mais de nós do que de quem não é pastor? O apóstolo Tiago diz isso, porque quem mais recebeu, mais será cobrado. Então nós temos que ser, essa é a minha visão pastoral que Deus me deu, como modelos do rebanho. A gente tem que ser modelo, amém? Claro, nós temos defeitos, estamos num processo de aperfeiçoamento sempre, mas temos que crescer espiritualmente, amém, querido? E a Bíblia diz que o Espírito Santo é poderoso para nos aperfeiçoar, nos fazer crescer. A gente não pode ficar só naquela vida, não, eu sou assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela. Não, o complexo de Gabriela não é para crente, amém, querido? A gente tem que crescer, e nós temos que ser modelos de pastor. Aí ele diz, olha, logo que o supremo pastor, quem é o pastor dos pastores? Jesus, é o Messias, Deus. Logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, aquela coroa que não murcha, que não perde o brilho, a imarcessível coroa da glória, amém? Você vê lá no início que ele falou também que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. A gente como pastor, a gente sofre com a igreja, porque Cristo sofreu pela igreja, e a gente sofre também pela igreja. A gente passa noites sem dormir pela igreja, a gente se preocupa com a igreja, amém, querido? Porque Deus nos confiou essa responsabilidade, amém? Então esse é o meu modelo pastoral para a minha vida, que eu quero para a minha vida, que eu busco para a minha vida. Então, primeiro ponto, eu dei aquela introdução. Segundo ponto, a palavra que norteia o meu chamado ministerial é essa palavra aqui. Essa palavra que eu quero me conduzir como pastor. Terceiro ponto, eu quero falar aqui sobre o direcionamento de Deus após 2019 para a minha vida. Eu confesso para vocês que depois de 21 anos de ministério, depois de 22 anos de ministério, nós começamos esse ministério em 97, setembro de 97. Em 2019 eu estava com 21 anos de ministério, e eu confesso que eu fiquei um pouco cansado, eu estava esgotado, e eu comecei a buscar de Deus direção para a minha vida. E Deus começou a falar comigo aqui na igreja, Deus começou a falar comigo. Deus sabia que eu precisava de um tempo.
E várias vezes, eu me lembro, o Ezequias ministrando aqui, e Deus falou ao meu coração: ó, tu precisa dar um tempo. O Johnson ministrando aqui, Deus falou: você precisa dar um... Estava claro para mim. Sabe o que Deus disse para mim ali no meu espírito? Se tu não fizer isso, eu faço. Porque Deus é que é o Senhor da igreja, amém, querido? Não é pastor, pastor não manda na igreja. Vários pastores já passaram por aqui, e alguns deles disseram: ó, eu vou fechar isso aqui se eu quiser eu fecho. E eu disse para ele: o senhor não fecha, porque a igreja não é do Senhor, a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor, os discípulos são do Senhor. Por isso que ele diz: olha como, você vê o texto? Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? É de Deus. O rebanho não é nosso, nós somos mordomos, somos instrumentos que Deus usa para desenvolver a sua obra. E se nós não quisermos ser usados, Deus vai usar outro. Sempre Deus vai usar outros. Amém? Então eu estou falando agora o terceiro ponto: direcionamento de Deus após 2019. E eu estava assim, eu estava esgotado, cansado. Eu busquei pessoas aqui para me substituir, pelo menos presencialmente no ministério. Eu não vou citar nomes não mais, mas eu busquei um, busquei dois, busquei três, acho que busquei quatro, não sei se foi o quinto, a quinta pessoa, a mais improvável das pessoas, assumiu o encargo. Disse: pastor, deixe comigo. A mais improvável. Por quê? Porque Deus não depende de pessoas, querido. Deus não depende de você, Deus só depende dele. A Bíblia diz que ele tira do monturo desvalido, ele pega o pobre, o miserável, aquele que não é nada, e ele coloca lá numa posição de honra. E muitas vezes ele pega alguém que pensa que é alguma coisa e coloca lá no pó, porque Deus é Deus, amém? E aí o que aconteceu? Nesse tempo eu fiquei buscando direção para a minha vida, amém, querido? Já compartilhei um pouco isso aqui com vocês, mas eu quero que vocês como igreja saibam. Pastor Agno já sabe disso, pastor Eric já sabe disso, mas é importante a gente compartilhar com a igreja, porque às vezes fica aquela ideia: o pastor Xavier só está pensando nele. Olha, muitas pessoas ficaram com raiva de mim, chateado. Eu tenho certeza que eu posso ter liberdade de dizer aqui: o Ezequias ficou chateado comigo. Disse: pastor, como é que pode, pastor? O Johnson ficou chateado comigo, assim, reclamou para mim. Não, pastor, o que é isso? Por que, pastor? Não, mas era a minha vida, e eu estava precisando, e eu estava sob uma direção de Deus. E aí o que aconteceu? A partir daí, eu comecei a buscar a direção de Deus. O que tu queres, Senhor? Eu não tenho apego a ministério, querido, não tenho mesmo, não tenho apego. Graças a Deus, Deus me deu condições de viver. Eu não dependo do ministério para viver, graças a Deus. Porque talvez, eu já dou graças a Deus por isso, porque talvez hoje eu já estivesse vendido para o ministério. Como tantos estão vendidos, porque a vida deles, o apartamento deles, o carro deles, a casa deles, a comida deles, o alimento deles, tudo depende do ministério já. Por isso que o apóstolo Paulo, um dos mais chatos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ele disse: eu fabrico tendas, ninguém pega na minha mão, ele disse, com o meu trabalho eu produzo o meu sustento. Vocês já leram isso na Bíblia? Vocês já leram? Ele diz isso: com o meu trabalho eu produzo o meu sustento, para que eu não possa ser manipulado ministerialmente. O apóstolo Paulo disse isso. Então o que aconteceu? Eu fiquei nesse sentido. Eu disse: Senhor, se tu quiser, eu faço o que tu quiser. O que tu queres que eu faça, Senhor? Fui para Florianópolis, e aí ficou a pergunta: Senhor, tu queres que eu vá para outro ministério? Tu queres que eu vá para outra igreja? É muito bom você já entrar no ministério que já tem uma certa estrutura. Você chega lá e já tem uma estrutura. Eu não gosto muito da coisa da administração, tá entendendo? Mas para mim, hoje em dia eu mudei, não tem essa coisa não. Eu vou fazer o que Deus mandar eu fazer. Mas eu pensava muito isso: Senhor, tu queres ir para outro ministério? E eu fiquei acompanhando. Aí eu quero falar aqui, né?
E eu fiquei pensando nisso. Direção de Deus. Congreguei numa igreja, numa grande igreja lá em Florianópolis, congreguei lá. Fui convidado para algumas reuniões. O pastor me acolheu lá. Pensei, Senhor, será que tu quer que eu fique aqui? É bom, né? Chegar numa igreja, já tem os pastores líderes cuidando de tudo, e a gente vai só se encaixar ali. Vou só fazer o meu papel de pastor ali e tal. Mas fiquei ouvindo, sentindo a direção de Deus. Não foi essa a direção que Deus me deu. Continuei ali. Nesses 3 anos, nunca parei de acompanhar essa igreja. Durante a pandemia, eu acompanhei, o pastor Eric fez um excelente trabalho, Naira, Jonas e Larissa, o irmão Jonas, pai, eles eram as colunas da igreja, durante Mima e Douglas, da parte do louvor, eles eram as colunas da igreja, e eles ficaram aqui, e cuidaram presencialmente aqui, mas eu nunca deixei de ser pastor para os meus discípulos. Jonas enfrentou a pandemia, eu me lembro, estava sempre conversando. Irmã Rai estava com depressão, na época da pandemia, ela pegou a Covid, acompanhamos. A irmã Cristina, o irmão dela morreu na pandemia, 3 horas da madrugada, eu estava consolando a irmã Cristina, porque ser pastor não é só pregar, ser pastor não é só ter uma pregação, ser pastor é isso, é acompanhar as pessoas, é as vidas, é amá-las. Mesmo, eu acompanhei pastores e pessoas que estavam com depressão, que nem eram desse ministério, eu enviava mensagens para eles, tenho certeza que ele não se importa. Acompanhei o pastor Davi, depressivo, ele me ligava pela madrugada, Xavier, não consigo dormir, faz alguma coisa, ora por mim. Acompanhei eles, e vocês pensam que eu estava assim, essa alegria também? Eu também estava, enfrentando as minhas lutas, mas eu sou consciente do meu chamado pastoral. Pastor Eric cuidou do presencial, e eu continuei cuidando das pessoas. Irmão Roberto deu um síndrome de pânico nele, ele ficou escondido dentro do quarto, ele não conseguia sair. Todos os dias eu falava com a Silvana e com o Roberto, ministrando, consolando, gerando fé no coração deles. Nunca abandonei as pessoas. Eu tenho uma coisa assim, sabe? A Bíblia diz: dá ao que te pede, não volte o rosto ou as costas para quem pede te ajuda. Isso independente de ministério, querido, porque o meu ministério não está circunscrito a essa igreja. O meu ministério é servir a Deus, independente das pessoas, de onde elas são, de onde elas vão. Esses dias eu ministrei uma pessoa que ela perdeu o filho dela no dia 31 de dezembro. O filho dela foi assassinado. No mesmo dia, pegaram o benefício dela, em vez de registrar no nome do filho, usaram o CPF dela. Ela perdeu o filho e o único benefício que ela tinha no mesmo dia. Eu liguei para ela, ministrei, ela chorou no telefone comigo, porque ser pastor não é só ser pastor só para a tua igreja, só para o teu ministério. Isso é uma coisa que tem matado, sabe, as missões, porque as pessoas às vezes falam: peraí, onde é a tua casa? Ah, minha casa é lá no Cafundó. Ah, lá no Cafundó não dá para tu ir para a minha célula, eu não vou poder te apresentar lá na igreja. Não, servir a Deus é servir as pessoas, independente do que elas... E aí eu fiquei nessa, né? Aí eu estou colocando para você, eu fiquei nessa em dúvida. E eu já vi vários pastores que saem do ministério e vão para outro. Pastores que eram líderes de ministério e vão para outro. Dificilmente eles vão se dar bem, querido. Sabe por quê? E conheço, lá da Palavra Viva tem pastores assim. Ele tinha um ministério aqui no Amazonas, um grande ministério. Aconteceu o problema, ele foi para lá, se inseriu lá na igreja, mas ele vai para outra igreja. E aí chega lá, ele quer a visão dele, o jeito. Não adianta, querido. Se você vai para outra igreja, você vai se submeter à visão daquela igreja. E isso eu pensei. Então eu prefiro, eu estou com o propósito de começar lá em Curitiba. Eu prefiro começar de novo, do zero. Mas a visão que Deus me deu, eu faço questão de implantar na igreja onde Ele me colocou, amém? Então vocês veem o que acontece? E eu fiquei nisso. Outros ministérios eu continuar na IEV. E eu estava em dúvida quanto a isso. Quais são as vantagens de outro ministério? Você chega lá, já tem uma estrutura, uma base já estabelecida. Isso é bom, muito bom.
Às vezes você vai ser só um pastor ali. Eu gosto muito de ministrar, de pregar, de cuidar. Às vezes você vai fazer só aquela parte ali. Você não vai ter aquelas preocupações todas. E eu pensava sobre isso. Mas Deus não me confirmou essa direção, amém? Então, é uma escolha que devemos fazer. É uma decisão que devemos tomar. Aí o pastor Eric assumiu aqui, né? Ele assumiu aqui. E teve um momento da pandemia ali, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o momento da pandemia. Isso. Pastor Eric, suporte presencial, live. Eu dava um suporte pastoral. Nunca deixei de dar atendimento. Rai Barroso, Cris, pastor Davi, Antonieta, Roberto Silvana, Clevan Francineia, Jonas e Fabrícia, Jonas e Larissa. Tivemos acompanhando Jonas e a Larissa, Ezedequias, meus irmãos, pastor Eric, Jonatas, no tempo que ele estava, meu irmão Jonatas aqui foi entubado, chorava junto, a gente estava junto. Falo tudo isso para quê? Poxa, pastor, o senhor está se exibindo, o senhor está falando que... Não, falo tudo isso para demonstrar que eu tenho compromisso com essa igreja, amém, querido? Eu tenho compromisso com essa igreja. E outra coisa, eu tenho compromisso com essa igreja. E esse mandamento, eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. E sempre tomarei as decisões que precisarem ser tomadas no tempo e no momento que Deus me direcionar, amém, querido? Então, você aí que está pensando, o pastor Xavier vai embora, o pastor Xavier foi embora, não, estou 100% conectado com a igreja. Falamos eu e o pastor Agno, conversando quase que diariamente. Tem vezes que a gente fica 2 horas no telefone, né, pastor? Tem vezes que a gente fica 2 horas no telefone. A gente está sempre conversando, eu e ele, sempre conversando. A gente está conectado com a igreja, amém? Pastor Agno me passa tudo, me passa as informações, a gente conversa, toma as decisões. Glória a Deus por isso, fico muito feliz por isso. A gente vê como tem sido uma bênção o que Deus tem feito através da vida do pastor Agno, amém? Mas o que eu quero reforçar para a igreja, aqui é uma coisa minha, pessoal, é que eu tenho compromisso com a igreja, com vocês, amém? Vamos fazer aqui um pequeno histórico aqui da igreja. O pastor Eric, que é o nosso pastor, ele veio para a igreja lá para 2000 e não sei quanto, 2007, eu acho. Ele primeiro congregou lá na igreja batista. Ele está um tempo aqui com a gente. O pastor Agno, como ele já ministrou várias vezes aqui, eu sou o pai espiritual dele, eu ministrei na vida dele, ele aceitou Jesus, e ele ficou conosco aqui, na verdade no início um breve período. O pastor Agno esteve na Assembleia um tempo, não foi, pastor? Esteve na Assembleia, e depois ele voltou para cá. Em 2007, pastor Agno, pastor Márcio, que são pastores que nasceram aqui na igreja, eles saíram do ministério. O pastor Agno voltou agora, 2022, foi isso, 2022? 15 anos depois, o pastor Agno voltou. O pastor Agno está voltando depois de 15 anos na IEV. Então até nós falamos, né, de repaginar a questão do histórico, da história da igreja, do start. Por quê? Porque o pastor Agno passou 15 anos fora daqui, ele não conhece toda a realidade e a história da igreja, amém, querido? Mas Deus está usando ele poderosamente. Eu fico muito feliz com tudo que está acontecendo. Sinceramente, Deus ministrou o meu coração. Ele chegou no momento certo, o pastor Eric já disse isso, chegou no momento certo, e Deus tem usado ele poderosamente aqui, para nos abençoar. Mas o que eu quero deixar bem claro assim para a igreja, é que eu estou conectado com a igreja. Ezedequias está conosco desde o princípio, desde 2006, quando se converteu, né? Desde o início conosco. O pastor Agno saiu da IEV em 2007, voltou em 2022, foram 15 anos. Eu entendo que muita coisa mudou, e muita coisa aconteceu desde quando ele saiu, e naturalmente, com certeza, ele também está vivendo um momento de adaptação, amém, queridos? Então, eu estava falando dessa coisa de ir para outro ministério. Você sabia que eu fui convidado para ir para o ministério Getsemane? Em 2004 eu fui convidado pelo pastor Marcos para ir para o ministério Getsemane. Estávamos bem no auge ali da nossa comunhão. Eu disse: pastor, o senhor quer ir para Getsemane, ser pastor lá? Eu ainda trabalhava no INSS. Eu disse não para ele. Por quê?
porque eu tenho um chamado aqui nesse lugar. Até perguntei dele, e aqui o que acontece, pastor? Ele disse, não, aqui fica para lá. Eu disse, não, eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade com esse povo. Eu fui chamado, mas eu não quis, porque eu não estava procurando. Deus me deu uma visão específica. É muito importante você saber o que Deus quer que você faça, querido, porque senão você vai ficar a vida dando voltas. Você vai ficar a vida dando voltas. Se você não descobrir o que Deus quer para a tua vida, tu vai num lugar, tu vai no outro, tu vai no outro, tu vai no outro. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Não sai do lugar, você fica dando voltas. Então você tem que ter bem claro o que Deus quer para a sua vida. E o pastor Marco Almerinda é testemunha. Eu estava no INSS trabalhando, era procurador ainda. Ele, pastor Xavier, se o senhor quiser, o senhor vai ser pastor lá conosco na Getsemane. Igrejinha aqui humilde, era só daqui para cá, não tinha essa estrutura aqui que nós temos ainda. Mas ele disse, não, eu vou ficar aqui. Foi aqui que Deus me plantou, foi aqui que Deus me chamou. Está entendendo, querido? Somos livres em escolher a igreja ou o lugar que servimos ao Senhor, amém, querido? Eu sempre disse aqui para os meus irmãos, amém, irmão? Meu irmão, se você não se sentir bem aqui, pode procurar outra igreja na sua casa, próximo. Sempre entendi isso, amém, querido? Ninguém é obrigado a ficar. O pastor Agno estava ministrando aqui, tem um start, você não é obrigado a participar. Ninguém é obrigado a participar nada no reino. Tudo no reino é pelo Espírito, tudo no reino é voluntário, amém, querido? É voluntário, diga amém, amém. Tudo no reino é voluntário ou não? Alguém está aqui obrigado? Eu já disse que você nunca persegui ninguém porque queria sair da igreja. Todos que vieram comigo, sim, pastor, eu quero sair. Tem uma igreja lá perto da minha casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A irmã Antonieta, que é a mãe do Ramon, que é irmã da Rai, um dia ela falou chorando para mim. Ela disse, pastor, me perdoe porque eu saí da igreja naquele tempo. E uma coisa que eu vi o senhor, pastor, o senhor nunca me tratou mal, sempre me tratou da mesma maneira que tratava, mesmo depois que eu saí da igreja. Por quê? O rebanho é de Deus, o rebanho não é nosso, amém, querido? Então isso eu estou falando aqui do meu ministério pastoral, amém, querido? É uma prestação de contas. Eu não aceitei, amém, o convite do apóstolo. Mas se eu fosse para lá, eu ia me submeter à direção do apóstolo. Eu ia seguir a direção da igreja. Mais uma vez, neste lugar, devemos nos submeter à liderança e à visão da igreja estabelecida, amém? Nesse tempo, creio que fui curado. Nesse tempo, aí, voltando aqui, eu acho que eu fui curado nesse tempo, para entender a responsabilidade que eu tenho pela igreja diante do Senhor. Sabe como é uma pessoa que não é curada? Tem um problema, deixa tudo para lá. Eu pensei em ir embora daqui, eu pensei em outro ministério, mas hoje eu já vejo diferente. E não foi hoje não. Vamos lá. No presente momento, eu sou consciente da responsabilidade e do encargo que eu tenho no cuidado da igreja IEV aqui, e permanecerei nesse propósito, a não ser que receba um direcionamento do Senhor em outro sentido, a quem todos estamos sujeitos, amém, querido? Deus quer que eu continue cuidando da IEV. Deus falou isso comigo. Ele quer que eu continue cuidando da IEV e que eu permaneça nesse encargo. Sabe quando isso ficou bem claro para mim? Em novembro de 2021, em novembro de 2021, eu vim em viagem para Manaus, pastor Eric na direção aí, desde 2019, da igreja local. Ele foi lá na minha casa, ele e a pastora Naira, e eu estava assim, nesse pensamento aí que eu estava, eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar a igreja totalmente para o pastor Eric, e pela equipe, porque eu não tenho apego ao ministério, querido. E ele chegou lá, e eu disse, pastor Eric, pastora Naira, eu quero sair definitivamente do IEV. Lembra que eu disse que eu não tinha a visão da responsabilidade? Lembra que eu disse isso? Disse, quero entregar definitivamente para vocês.
pastor Eric. Eu passo tudo no nome de vocês, diretoria, tudo. Sabe o que ele disse? Não, pastor, de maneira nenhuma. Eu é que quero entregar para o senhor. Eu é que quero entregar para o senhor. Cara, eu nunca vi isso. As pessoas brigam para tomar ministério. O que existe mais é traidores, traição. Por quê? Pelo ministério. Mas o Eric fez uma coisa assim. Não, pastor, eu é que quero devolver para o senhor. Eu quero, Eric? Não, eu quero devolver, pastor. Tem outra direção para a minha vida. Eu também estou. Pastor Eric enfrentou uma barra tremenda. Eu digo assim, na direção, claro que toda a igreja ajudava, amém, querido? Nós já falamos aqui, ontem nós falamos que o pastor Eric ia pegar a oferta lá na casa da Joyce. Todo mundo coopera, todo mundo ajuda. Eu estou falando aqui no aspecto da liderança, amém? Não é só o pastor Eric na área, não, toda a equipe ajudava. Mas no aspecto da liderança, o quê? Não, eu não quero mais, pastor. E agora eu? Ele chegou aqui com a carta e está aqui, pastor. Se fosse uma carta. Sabe o que Deus falou? Está na tua mão ainda, meu filho. Não tirei da tua mão ainda não. Tu é responsável. E eu fiquei assim, puxa, mas Senhor, estou totalmente de mudança para lá. Vou esperar aqui direção de Deus. Esperamos direção de Deus. E como já falamos aqui, apareceu o pastor Agno, que é meu sobrinho, que esteve conosco no início, que tem sido uma bênção, amém? Que isso aqui não é crítica não, isso aqui é conversa, para a gente se acertar, amém? Para todo mundo saber, que às vezes é como o pastor Agno diz, tem os bastidores lá, e a igreja não sabe de nada. Você entende o que eu estou falando? A igreja não sabe de nada, a igreja precisa saber também do que está acontecendo. E a gente se entende muito bem, graças a Deus, eu e o pastor Agno. E veio ele, e vocês sabem o que Deus tem feito, Deus tem sido uma bênção. Essa família é maravilhosa. A gente vê o Davi, a gente vê a Esther, a gente vê como esses meninos servem o Senhor. Eu tenho testemunho de pessoas, como o Agno é motivado a fazer as coisas de Deus, ele é apaixonado por fazer a obra de Deus, ele é apaixonado por fazer a obra de Deus. Na verdade, veio o pastor Agno, e glória a Deus, tem sido uma bênção, amém, querido? Mas Deus falou claramente para mim isso, que eu tenho compromisso e responsabilidade com a igreja. Sabe por quê, querido? Diga assim: Deus não depende de pessoas, ninguém é insubstituível, Deus usa quem se dispõe, amém? Se você se dispuser, Deus vai usar. E aí, falei da minha visão anterior, o que eu estava pensando, e pronto. Hoje, está claramente, a minha visão já foi clareada. Vou continuar cuidando da IEV. Tenho o propósito de abrir igreja, começar lá, porque se eu for para outro ministério, eu vou me submeter a outro ministério. Então, se eu não quero me submeter a outra liderança, a outra visão, eu vou lá e abro eu mesmo, eu inicio a minha visão, que Deus me deu, amém, querido? Por isso, vou recomeçar do zero, em nome de Jesus, esse ano, e eu conto com as orações da igreja, com o apoio, esse ano, ainda, vamos abrir a IEV em Curitiba, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Deus não depende de pessoas. Eu falei para o Ministério de Louvor aqui, meu irmão, às vezes o Ministério de Louvor fica preocupado, adore, não sei o que, não te preocupa não, querido. Seu papel é adorar. O pastor Agno falou aqui, na verdade foi assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Nosso dever é fazer, é orientar. E o pastor Jonas me falou uma coisa muito importante, querido, a gente não pode ficar nesse desespero de crescer, a gente tem que cuidar. Olha quantas vidas aqui que Deus já nos deu para cuidar. Vamos cuidar dessas vidas. Aqui ainda tem família, tem gente que tem filhos, familiares que não estão aqui. Se a gente cuidar da plantação, lembra? Aduba, o crescimento é natural. Ninguém pode fazer uma planta crescer, cresce.
Eu vi o apóstolo, o Max Lucado, ele conta de uma conversa que um agricultor estava, que as uvas não estavam produzindo. As uvas não estavam produzindo. O agricultor chegou lá e disse: mas o que está vindo, minhas uvinhas? Por que você não está produzindo? Aí, claro, uma metáfora, né? Aí uma semente: olha, eu estou fazendo o maior esforço, mas a folha não sai, a flor não sai. Não, querido, você rega a planta, cuida dela, o crescimento quem dá é Deus. O nosso papel é trazer boas palavras, é ministrar, é isso, é acompanhar, é cuidar, é amar de verdade as pessoas. Eu me emocionei nessa semana tanto convite, né pastor? Vem aqui, vamos jantar ali, vem aqui, vamos jantar acolá, e todas as pessoas agradecidas. Sabe, eu não sou um mega pastor, eu não tenho uma mega igreja, mas eu estou satisfeito com as vidas que Deus me deu, já estou feliz. O importante é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, amém, querido? Eu estou com a minha consciência tranquila. Deus não deu. Quarto ponto, olha, primeiro ponto foi a introdução, segundo ponto foi, depois eu não vou voltar não, porque o nosso tempo é curto. O segundo ponto, deixa eu ver aqui, eu sou muito agoniado. Segundo ponto foi a palavra que norteia o meu chamado ministerial. Terceiro ponto, o direcionamento de Deus após 2019. E o quarto ponto, Deus não depende de pessoas, ninguém é insubstituível, Deus usa quem se dispõe, amém? E aí, temos consciência da nossa responsabilidade perante Deus em face da igreja. E embora saibamos que eu não sou insubstituível não, meu irmão. Nem ninguém é insubstituível. Amém? Mas isso ficou bem claro para mim. De julho de 2019 a novembro de 2021, ficou bem claro. Deus quer que eu continue cuidando desse lugar. A Almerinda não gosta disso. Mas eu vou dizer, se precisar voltar para cá, eu volto. Porque para mim não tem problema não. Escuta, não fica pensando, escuta, não fica pensando, não, eu tenho certeza que o meu chamado de Deus agora é para iniciar um trabalho lá, mas eu estou disposto, aberto para fazer o que Deus quiser da minha vida, querido. Se dependesse da minha carne, de mim mesmo, eu estaria aqui. Eu tenho uma casa boa aqui, eu tenho um sítio, eu podia plantar galinha, eu podia plantar batata, criar galinha, dava para viver tranquilo aqui, querido, e só passear, ir para o Rio de Janeiro, ir para Israel, ir para tal lugar, e isso eu podia, mas eu não estou na minha vontade, querido, eu estou na vontade de Deus. E quando eu tomei decisão de ir para lá, Deus me deu vários sinais. Eu conversei com pastores mais experientes do que eu. Pastor, o que o senhor acha disso? E eu recebi direção de Deus. Amém, querido? Temos consciência da nossa responsabilidade perante Deus em face da igreja. E Deus já me curou nessa parte, não. Enquanto Deus quiser que eu cuide de um determinado lugar, eu vou cuidar. Amém? Se eu tiver que viajar... Olha o que aconteceu. Agora eu vou falar nesse tema, ninguém é insubstituível. Quando eu decidi fazer essa mudança para lá, muitos irmãos disseram: pastor, se o senhor for embora daqui, a igreja vai acabar. Disseram ou não disseram? Hein? Disseram ou não disseram? Quem lembra? Eu me lembro que o pastor Jonas, o Jonas comentou alguma coisa nesse sentido. Na verdade, muita gente não pensou isso. Pastor Xavier não é insubstituível não. Deus usou um menino e uma menina e manteve, talvez um dos momentos mais difíceis da história do nosso país, na pandemia, manteve essa igreja, amém? Eu quero pedir para você dar um aplauso para o pastor Eric e para a pastora Naia. E olha, sinceramente, eu era completamente confiante no pastor Eric e na pastora Naia, completamente. Tranquilo, tanto que eu cheguei e entreguei para ele. O pastor Eric, eu entreguei para ele, disse: se você quiser, tio, eu passo tudo para você. Ele: não, tio, eu é que quero passar para o senhor. Então, pastor Xavier não é insubstituível. Muita gente pensava que a igreja ia acabar porque o pastor Xavier viajou, mas não, querido. Lembra do ministério de louvor, Francesca?
Pronto, se o Francesco for embora, vai acabar o louvor. Não era assim? Não acabou. É ou não é? Foi ou não foi assim? As pessoas não diziam isso. Pronto, o Francesco vai embora. Ficou a Mimi e o Douglas dirigindo o louvor. Pronto, a Mimi e o Douglas vão embora. Agora acabou. Não acabou, querido. Deus levantou Jonas e Larissa. Deus levantou a conexão do Francesco com Jonas e com a Larissa. Ninguém é insubstituível. Amém? Para Deus não tem problema, querido. Você lembra da passagem de Moisés? Que o povo rebelde, desobediente a Deus, ele disse, sabe o que Moisés disse? Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, se tu quiser, eu acabo com esse povo todinho e começo tudo de novo. Eu mato todo mundo e começo tudo de novo. Não foi isso? Você lembra disso? Dessa passagem? Não vou colocar ali porque isso não depende. Deus não depende de pessoas. Amém, querido? Você lembra dessa passagem? Deus disse, Moisés, está com problema? Se quiser eu acabo com esse povo todinho e começo um novo povo através de ti. Vou gerar uma nova descendência através de ti. Você lembra do dilúvio? Lembra do dilúvio? Deus acabou tudo, meu amigo, e começou tudo de novo. Para Deus não tem problema começar e recomeçar, começar e recomeçar. Deus acabou o povo pré-diluviano e começou tudo de novo. Por quê? Porque ninguém é substituível. Deus não depende das pessoas. Ele usa as pessoas. Amém? Você entendeu essa parte aí? Isso vale para tudo, querida. Isso vale para a tua vida profissional. As pessoas chegam no emprego, no trabalho, aí já quer estar... aí já fica com raiva do chefe, aí já vai brigar com o chefe, porque quer fazer... Não adianta, você nunca vai prosperar, querido. Você entra num lugar, tem que se adaptar àquele lugar. Não é um lugar que vai se adaptar a você, é você que vai se adaptar ao lugar. Isso é família, é tudo. Casa, tu entra na família da tua esposa ou do teu marido, aí tu chega lá, vai querer consertar a casa lá do teu marido, do teu sogro, da tua sogra? Negativo. Onde você chega, você se estabelece ali. Então, quinto ponto agora, meu compromisso com a IEV. Estou plenamente consciente da minha responsabilidade por essa igreja. Cumprirei com temor e tremor. Parece até coisa de deputado, de político, né? Aqueles quando vai fazer o pronunciamento ali. Estou plenamente consciente da minha responsabilidade por essa igreja. E cumprirei com temor e tremor os meus deveres. E eu não abro mão disso. Amém, querido? Quanto a isso, repito mais uma vez. Estou consciente da minha responsabilidade diante de Deus, em face da igreja, e jamais fugirei desse compromisso. Embora não estando presente, mas como disse Paulo, em espírito estou presente, sempre conversando com o pastor Agno. Já falei, às vezes passam mais de 2 horas conversando, mais de 2 horas, já teve dia de conversar mais de 2 horas, conversando, se ajustando, sabe, tudo isso faz parte. O pastor Agno tem as opiniões dele, tem os defeitos, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho os meus defeitos. Ninguém é perfeito não, querido. Se a gente for procurar gente perfeita, você nunca vai trabalhar com ninguém. Então você vai ficar sozinho. Quer uma pessoa perfeita? Então fique sozinho. Porque se a gente trabalhar com pessoas, a gente vai ter que administrar nossa alma, nossas emoções, e entender que o outro é diferente de você, e que a gente tem opiniões contrárias, mas claro, em termos de liderança, sempre vai prevalecer a decisão do líder. Amém? Embora não estando presente, mas como disse Paulo, em espírito estou presente, sempre conversando no telefone, quero também estar sempre em contato, quero também estar em contato com os demais líderes, objetivando sempre o aperfeiçoamento da igreja. Agora vamos para o 6º, falei lá do meu tema pastoral, nossos deveres como pastores e como líderes, amém? Nossos deveres como pastores, como líderes. Eu quero, pastor Eric, coloca aí Hebreus 13, 7. Quero que vocês tenham uma paciênciazinha comigo hoje, para a gente falar bem. Hebreus 13, 7. Por isso que na medida do possível, a gente tem que ser mais sucintos ali, para a gente sobrar tempo.
Hebreus 13, 7. Será que ainda tem gente lá? Mas deixa eu ler aqui, ó, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos, aí ó, lembrai-vos dos vossos pastores, lá na outra versão diz vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembra que ele diz lá, Pedro diz assim, ó, seja um modelo para o rebanho, e agora ele diz para o povo, ó, imitem os seus pastores, imitem os seus guias. Então se a gente dá mau exemplo, a gente vai receber uma imitação errada, amém? Temos que ser modelo para o povo de Deus, e para a nossa equipe, porque eles estão atentos em nos observar. Não pense não, querido, as pessoas estão atentas, as pessoas estão olhando para nós o tempo todo, e nos observar. Precisamos dar bom testemunho, apesar de nossas dificuldades. E qual é o papel do pastor? Qual é o papel do líder? Numa empresa, na família, em todo lugar, o papel do líder. Hoje, o líder moderno não é mais como o líder antigo, querido. O líder moderno hoje é outra visão. O papel do líder hoje, ele é um facilitador. Diga, facilitador. É isso, Johnson? É isso? É um facilitador. Ele vai facilitar a vida do co-líder dele. Ele é um facilitador. Eu tenho que valorizar a minha liderança. Amém, querido? Você vê aqui. Valorizo a liderança do pastor Água, do que ele já tem feito, do que a gente conversa. Isso é valorizar a liderança. Eu tenho que valorizar a minha liderança. Eu vou sempre ouvir ele. Eu vou sempre unir. Se vier alguém que quiser brigar com o pastor Água, eu vou... Calma. Ele é pastor também, mas ele também é humano, ele também tem defeitos. Calma, vamos ter misericórdia, vamos ter paz. O líder é assim, ele é um facilitador. Ele é um agregador, amém, querido? Na medida do possível, meu objetivo como líder é fazer com que minha equipe se sinta feliz e trabalhe comigo voluntariamente de forma agradável. Eu quero uma equipe feliz comigo, querido. Já pensou o cara ir para o trabalho, um chefe chato, que fica perturbando, o cara diz, pelo amor de Deus, tem que trabalhar hoje. O líder, ele tem que deixar a equipe dele feliz. Cara, eu estou feliz, é bom trabalhar com fulano, eu me sinto bem. O líder, ele é um facilitador para a liderança. Ele tem que valorizar a sua liderança. Na medida do possível, meu objetivo é fazer com que a minha equipe se sinta feliz e trabalhe comigo voluntariamente e de forma agradável. Eu me lembro do INSS, querido, que eu trabalhava no INSS, eu fazia reunião lá, quando eu entrei, logo que eu entrei, crente, convertido, eu reunia toda a procuradoria lá, e eu falava, olha pessoal, esse lugar aqui, a gente passa mais tempo aqui do que com a nossa família, a gente passa o dia todinho aqui. Se a gente se tornar inimigo, meu irmão, se a gente começar a brigar um contra o outro, como é que vai ser? Vai ser horrível vir para o trabalho, vai ser sofredor vir para o trabalho. Do mesmo jeito na igreja, a gente tem que ser um facilitador para a nossa liderança, para que a gente fique bem, para que todo mundo fique bem. Fazer a obra de Deus não pode ser um tormento, isso não pode tirar o sono do pastor à noite, brigas, não, tem que ser um lugar agradável, querido. Você tem que se sentir feliz em fazer, em participar, amém? Cara, agora... Líderes opressores estão ultrapassados. Jesus nunca foi um líder opressor. Líder paranoico, você já viu um líder paranoico? Sempre vê complô contra ele em tudo. Meu irmão, teve um tempo aqui que eu não podia reunir com a minha família, que o pastor já estava, o que foi que tu conversou? O que foi? O que é aquilo? Por que tu se reuniu com fulano? O que foi que vocês conversaram lá? Líder paranoico. O que foi que vocês conversaram? Ei, tu se reuniu com fulano, foi? Aonde? O que vocês fizeram? Tem um monte de pastor assim, querido, que vive paranoico. Estão tramando contra mim, estão armando contra mim, tem alguma coisa contra mim. Como diz o pastor, é ou não é? Se a gente for ver, líder paranoico, não, meu irmão. Pastor Agno é livre para ele conversar com quem ele quiser. Pastor Eric sempre foi livre para conversar com quem ele quiser, e eu sou livre para conversar com quem eu quero. Amém, queridos? Líder opressor já era. Líder ciumento. Não,
olha, o fulano, o cicrano, olha, líder ciumento, líder centralizador, líder que quer fazer tudo, quer estar na frente de tudo, quer tomar conta de tudo. Tem um exemplo bíblico disso. Vocês lembram de Moisés? Você lembra do conselho do sogro dele, Jetro? Ele disse, Jetro, tu quer fazer tudo, cara, tu vai morrer. Se tu quiser fazer tudo, tu vai morrer. O líder tem que ser descentralizador. Aí ele apoia a equipe dele, e aí a equipe dele vai abençoar ele. Pastor Agno já mostrou aqui, os nossos braços não alcançam todo mundo não, querido. Então, líder centralizador é um líder que não cresce, porque o lugar só vai até onde ele alcança. Você lembra da história do Jetro, né? Moisés disse, divide a tua liderança, coloca capitães de 100, capitães de 50, e eles vão levar só vai para ti aquilo que for mais sério, aquilo que for mais grave, descentraliza. Você lembra dos apóstolos? Os apóstolos fizeram o seguinte, tenham paciência só um pouquinho, vou já terminar, tá? Os apóstolos fizeram o seguinte, a igreja começou a crescer, cara, 3.000 se converteram num dia. Sabe o que eles disseram? Vamos nomear 7 homens, cheios do Espírito Santo, para que eles ajudem a cuidar das pessoas, e nós se dedicaremos à palavra e à oração. O pastor não pode chegar na igreja, e o pastor querer fazer tudo, peraí, e tal, aí como é que ele vai ministrar? Como é que ele vai ser cheio do Espírito para ministrar se ele quer fazer tudo? Ei, olha ali, eu vi aquele negócio ali. Ei, irmão, sai daí. Não, querido, a gente tem que se dedicar à palavra e à oração. A gente tem que... Amém? Estou terminando. Agora eu quero dar agradecimentos, amém? Agradecimentos. Sou grato a Deus pela minha liderança. Nesse momento, pastor Agno e família. Quantos concordam que o pastor Agno tem sido uma bênção para a igreja? Tem sido uma bênção, que a sua família é uma bênção para a igreja. É realmente emocionante. Eu fico emocionado, eu choro, querido. Ver o zelo e a dedicação da pastora Clícia, que ela é simples, ela tem essa simplicidade dela, mas ela é uma pessoa super dedicada. A dedicação do Davi, eu vi o Davi ali dando orientação para o Samuel. Olha aqui, tu coloca assim, é assim que faz e tal. O Davi e a Esther, cara, a família dele é uma bênção, querido. Eles são uma bênção. Amém, querido? Eu agradeço a Deus, que Deus possa continuar usando o pastor Agno, a sua família, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, querido? Pastora Clícia, Davi, Esther, pastor Eric, guerreiro, já agradeci para Eric, Naira, olha, Eric, Naira, Larissa, Jonatas pai, Dona Rosa, o Eric e a Mima, foram os caras aqui no tempo da pandemia, cuidaram tudo aqui no tempo da pandemia. Muito obrigado, viu, pastores queridos. Jonas e a Larissa, toda a equipe de louvor, toda a equipe de dança, Zé Roberto, hein irmãos? Zé Roberto, uma bênção, uma pessoa que sempre está abençoando a igreja de alguma maneira, ele e a sua família, né? Graças a Deus o Pedro está com a gente, a Cristina, a sua equipe de intercessão, o Jonas, a sua família, o Jonisson, sempre nos apoiou, desde lá do princípio, desde quando, eu me lembro, nós passamos uma crise terrível aqui na igreja, essas coisas de fofoca, de disse-me-disse, eu me lembro que o Jonisson disse, primeiro eu quero ouvir o pastor, sempre foi fiel, eu quero ouvir o pastor, e tudo foi resolvido, graças a Deus, mas ele sempre nos deu um voto de confiança, querido, é isso, a gente fala, às vezes a gente vai esquecer pessoas, né, o Jonatas e a sua família, o pai, né, toda a igreja na verdade, né, família da dona Gracilene, tem famílias aí, família do Márcio, da Rejane, cara, inúmeras famílias aí que, meu irmão, se o seu nome não for falado, não é que você não é importante não, amém? É porque o tempo já está passando e daqui a pouco dá 1 hora, mas eu quero fazer um agradecimento especial nessa noite, eu quero fazer uma deferência especial nessa noite,
essa manhã, é porque parece noite aqui. Eu quero fazer uma deferência especial aos meus filhos, amém, querido? Eu quero fazer uma deferência especial aos meus filhos, Gemima e Douglas. Desde quando Gemima se converteu, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, a Gemima não se converteu aqui na igreja não, a Gemima se converteu lá no Resgatão, foi lá que a Gemima se converteu, foi lá que Deus mudou a vida dela, e desde lá, querido, Gemima e Douglas sempre foram fiéis aqui, durante anos, no ministério de louvor, sempre servos, jovens, os meninos dividiram com o Ezedequias a liderança dos jovens por quase 15 anos, querido, por quase 12 anos, querido. Sabe, pastor Agno, às vezes com os nossos filhos há um problema, sabia? Há um problema com os nossos filhos. Às vezes, tem pais que os seus filhos cometem injustiça e eles defendem. Eu não sou esse tipo de pai. Se os meus filhos, eu tenho muito forte isso em mim, um senso de justiça. Não é só meu filho, minha esposa, alguém que é da minha família. Se tiver errado para mim, vai estar errado e acabou-se. Mas nós temos outro problema. Às vezes, por causa desse senso de justiça, a gente não quer valorizar os nossos filhos e elogiá-los. Não, vão dizer que ele está dizendo isso só porque é filho dele. Não, é só porque é da família dele. E muitas vezes nós somos injustos com eles, não damos a ele a devida honra, porque senão vão dizer que é só porque é meu filho. Isso é injustiça. E Francesco, Gemima e Douglas, agora outro cara, Francesco e Loiana. E aí eu quero falar em primeiro lugar do Francesco. Ninguém dividiu esse ministério comigo mais do que o Francesco. Ninguém. Francesco é minha esposa. Ele tem tanto valor quanto a minha esposa no ministério. Ninguém. Desde 8 anos de idade ele toca no ministério de louvor da igreja. Desde 8 anos de idade. Durante 15 anos ele foi líder de louvor e compartilhando com Ezedequias aí a liderança dos jovens. Todos esses meninos que estavam aqui na frente tiveram influência do Francesco. Francesco ministrou a escola de serviço, a equipe dos jovens, ministrou a escola, ensinaram louvor, música para todos esses meninos. Não sei se estou enganado, mas o pastor Eric aprendeu as primeiras noções de louvor com o Francesco. Sempre esteve do meu lado. Um verdadeiro pastor que Deus colocou do meu lado. 15 anos servindo como líder. E mais alguns anos servindo no ministério de louvor. Participa desde os 8 anos de idade. São 24 anos servindo no ministério EVE. Dirigiu o ministério de louvor desde 2007. O ministério de louvor em 2007, quem dirigia era o pastor Márcio, que saiu. Na mesma época que saiu o pastor Águilo. A partir de lá o Tiesco assumiu o ministério de louvor. A palavra do Francesco, a opinião do Francesco tem peso nessa igreja. Amém, querido? Tem peso nessa igreja. Talvez juntamente com a minha esposa, é uma das pessoas mais importantes levantadas por Deus para o estabelecimento desse ministério. Sempre foi um discípulo fiel, juntamente com a Loiana depois que se casaram. Para a IEV, escuta o que eu estou dizendo, para a IEV, independente de título, ele é um dos nossos pastores. Você concorda com isso? Se você concorda, dê um aplauso para o Senhor. Participou da formação de liderança e ensino musical de muitos dos nossos líderes hoje. Pastor Eric, Jonatas e outros. Ele foi sempre um parceiro essencial e um líder influente para o Ezedequias, quando este liderou o ministério de jovens da igreja. E eu quero contar uma novidade para vocês. Por isso que eu estou falando isso. Em outubro de 2022, se for da vontade de Deus, nós vamos ungir Francesco e Loiana pastores aqui nessa igreja. Amém, querido? E eles vão trabalhar, cuidar da igreja lá em Curitiba, em nome de Jesus. E Deus vai fazer grandes coisas através da vida deles. Você pode dar um aplauso para o Senhor?
Deus nos direcionou para ungí-los, ele e Loiana, pastores, em outubro de 2023, quando eles estiverem aqui. Meu objetivo sempre é facilitar a vida da minha liderança. Sei que todos nós temos dificuldades em algumas áreas, não somos perfeitos, mas estamos constantemente buscando esse aperfeiçoamento. Minha equipe são os meus cooperadores. Tenho que ser facilitador e um pacificador. Amém? Agora um ponto importante, que eu quero terminar aqui, quero encerrar aqui. Nós temos que saber, diga assim, precisamos saber esperar o tempo de Deus para o cumprimento da promessa. Amém? Obediência à liderança e ao pastoreio. Submissão. Hebreus 13, 17 diz: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vai ser bom para vocês. Amém, querido? Quem não obedece, diga, quem não obedece, não será obedecido. Deus, em última análise, é quem estabelece os líderes. Davi, embora ungido por Samuel, aguardou 13 anos para se tornar rei de fato. José enfrentou inúmeros desafios e esperou pacientemente até Deus, no seu tempo, da sua maneira, cumprir na sua vida o sonho que lhe entregou em sua juventude. Em tudo precisamos esperar pacientemente o tempo de Deus. Podemos ver homens que tinham tudo para dar certo, mas sua impaciência, sua pressa, impediram o propósito de Deus em sua vida. Quem você acha que era para ser o rei de Israel depois de Davi? Era Absalão, querido. Absalão era um super líder. Ele era tão líder que ele movimentou todo o país contra o pai dele, que era um grande líder. Mas ele não soube esperar o tempo de Deus. Davi teve várias oportunidades para se tornar rei de fato. Davi teve várias oportunidades para se tornar rei de fato. Mas ele entendia que, embora tivesse sido ungido por Samuel, sob a direção de Deus, ele sabia que cabia a Deus e não a ele remover Saul e estabelecê-lo efetivamente como rei. Nós não podemos excluir nem incluir ninguém. Quem faz isso é Deus. Lembra, quem faz mal, a vida cristã, diga assim, a vida cristã, ela é processual. Uma fase leva a outra fase. Cada fase vencida nos leva a um avanço no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Pode parecer que não, muitas vezes, mas tudo na vida é uma colheita. Deus tem uma colheita para nos entregar, mas se não tivermos paciência, se não tivermos conectados com a vontade de Deus e o tempo de Deus, podemos abortar o nosso fruto e frustrar a nossa colheita. Diga para o seu irmão aí, diga, ei, não pule as etapas. Diga, ei, não pule as etapas. Espere o tempo e o agir de Deus. Terminando, conclusão. As promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Lembra? Multidões no vale da decisão. Deus vai cumprir o propósito na vida dessa igreja, na minha vida e na sua vida. Deus vai usar as dificuldades que enfrentamos para nos treinar e nos capacitar. Deus nos usa mesmo com nossas imperfeições. Pode vir para cá. Deus é maior do que nossas dificuldades ou imperfeições. Se pacientemente esperarmos nele, assim como José ou como Davi, sem pularmos as etapas, suportando pacientemente o processo, ele cumprirá o seu propósito na nossa vida. Você concorda com isso? Então fique de pé.